Mas antes nós vamos trabalhar um pouquinho o tema da intercessão, o tema da oração. E hoje especificamente eu quero trabalhar com você sobre a intercessão. Boa noite, Cezão. Cezão é um grande amigo meu, hein? Vive Baroni também. Deus abençoe você, seu pai, sua mãe, todos vocês aí. Então, gente, olha, vamos pensar assim. Grazi, Jesus falou para nós, a nós que nós temos 3 tipos de oração: pedir, buscai e batei. Pedir se refere à dependência, buscando a Deus o que nós não temos. Pedir é a maneira mais rasa de oração que a gente pode ter na vida, né? Depois nós vamos ter o buscar. O buscar é buscar a intimidade, o buscar é buscar os segredos, os secretos, conhecer os planos de Deus. Buscar implica em diligência, em cuidado. Buscar implica em nós irmos ao encontro de Deus. Quando pedimos para Deus e pronto. Mas quando nós buscamos, nós estamos empenhando nossa vida, nossa mentalidade, nossas forças para alcançarmos uma maior intimidade com Deus. O buscar pode se traduzir por adoração, por intimidade, por buscar essa intimidade com Deus. E depois nós temos o que Jesus chamou de batei. Pedir, dependência. Buscai, diligência. Batei, insistência. Muitas vezes temos que entender que a intercessão encontra muitas portas fechadas, amados. Nem sempre as portas estarão abertas. Nós encontraremos por inúmeras vezes na Bíblia histórias de pessoas que buscaram Deus, buscaram Jesus Cristo, especialmente no Novo Testamento, e houve resistência, houve dificuldade, houve portas que estavam fechadas. Nós vamos ver isso bastante. Aquela viúva e a parábola da viúva e do juiz iníquo, na qual Jesus fala sobre esta parábola, e vai dizer que essa viúva tem uma causa, que apresenta essa causa perante o Senhor, e o juiz não quis ouvir essa mulher, não quis atender essa mulher. E a Bíblia vai dizer que Jesus fala que ela continua insistindo muito, para que o juiz lhe ouça a sua causa e lhe dê uma causa ganha. E o juiz vai parar e vai dizer assim, em Lucas 18, olha, eu não gosto de Deus, eu não temo a Deus, eu não me importo com as pessoas, mas como essa viúva está me irritando, me incomodando, vou fazer justiça para que ela pare de me importunar. Então Jesus disse: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Olha que coisa linda. Aqui é uma insistência na oração. Encontramos portas fechadas, mas o próprio Jesus está nos orientando, nos dirigindo, nos ensinando para que nós oremos dia e noite sem cessar. O versículo número 1, Jesus disse assim, olha, ele contou uma parábola aos discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Então, oração é uma guerra contínua e constante. Nós estamos orando por alguma coisa continuamente, constantemente, para que isto aconteça, para que isso sobrevenha à nossa vida. Então, orar não é só você fazer uma oração, esquecer isso e abandonar. Não. Orar implica mesmo na perseverança. Perseverar em oração. E para isso nós temos o intercessor. Quem é o intercessor? O intercessor é aquele que tem uma causa, ele tem um motivo de oração. O intercessor, ele tem um fardo, ele tem um peso, ele sente um peso e um fardo na intercessão. Ele se coloca perante Deus com o propósito de interceder em favor de algo ou de alguém.
O Espírito Santo derrama em nós um fardo, um peso, um sentimento, uma sensação. Às vezes nem sabemos o que, nem sabemos como orar, mas essa intercessão, esse fardo que Deus coloca em nós, é o fardo do intercessor. E nós começamos a orar por alguma coisa, e às vezes nem sabemos o que é aquilo que nós estamos orando. O próprio Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então pense uma coisa importante assim, Deus nos coloca um fardo, às vezes você acorda com fardo, acorda com uma sensação estranha, acorda com peso dentro de você, um peso. Eu sinto muito isso na minha vida, hoje mesmo acordei assim, com peso dentro do meu coração, com fardo. Conversei com várias pessoas hoje durante o dia, sentindo um fardo, sentindo um peso. Mas esse fardo, esse peso, é o peso do mundo que vivemos, mas é o peso da intercessão que Deus coloca sobre nossa vida. E é o que fazemos? Começamos a orar, começamos a pedir a Deus, nem sabemos o que é, mas aí o Espírito Santo vai nos revelando, vai nos mostrando, vai colocando em nossa mente nome de pessoas, situações, coisas, histórias, comportamentos, ou colocando em nossa mente famílias, para que nós possamos nos direcionar e orar por isso. Então, às vezes começamos a interceder e não sabemos muito bem como vamos fazer. Então começamos a falar com Deus e tal, e de repente a nossa mente é cheia de um pensamento, de uma sensação, de uma orientação, de uma voz de Deus que vai dizendo para a gente o que devemos orar, como devemos orar, por quem devemos orar. Eu vou contar para você algumas histórias que eu tenho aqui sobre intercessão, tá bom? Num livro muito legal sobre intercessão de Wesley de Well. Olha que interessante. Oswald Sanders, que foi um grande teólogo, um grande evangelista do século passado, viajava pela Índia, numa região cheia de ladrões. Mais tarde ele recebeu uma carta da sua esposa, perguntando se ele estiver em algum lugar perigoso durante determinado dia e hora. Ela estava na cama quando recebeu um grande fardo de oração pelo seu marido. Foi exatamente neste momento que ele estava em perigo que essa mulher começou a orar por ele e ele foi liberto de uma grande trama de inimigos. Olha que coisa interessante. Ele estava passando por um perigo, Deus levantou alguém em algum lugar do mundo para orar por ele. Esse é o intercessor. O intercessor, ele não pede por si, ele pede para os outros. O intercessor não ora para as suas necessidades, ele ora para as necessidades dos outros. Ele se coloca entre Deus e o homem para que Deus faça uma grande obra. Ezequiel 22:30, Deus dizia assim: busquei dentre eles um homem que se pusesse perante mim, diante dessa terra, para tapar esta brecha, mas a ninguém encontrei. Deus queria um homem que pudesse interceder em favor da terra, para que Deus não destruísse a terra, e Deus não encontrou ninguém. Wesley vai dizer que Deus não faz nada na terra sem que isso seja precedido por oração. O próprio Jesus disse isso, que o Pai faz aquilo que nós pedimos. O próprio Tiago vai dizer: não tendes porque não pedis. Às vezes as coisas não acontecem porque nós queremos que elas aconteçam naturalmente, não é verdade. As coisas, para acontecer, têm que ser geradas dentro de uma questão que eu chamo de espiritual, dentro de uma vida com Deus, dentro de uma intercessão, de uma oração, dentro de um jejum, muitas vezes. É como a mulher que está grávida de uma criança. Ela sente dores, desconforto, ela engorda. Com o tempo, perto da gravidez ou perto do parto, ela vai sentir mais desconforto e mais dores. Mas ela se alegra quando a criança vem à luz. A dor é substituída pela alegria da bênção que chegou a ela. O intercessor tem um fardo, ele tem um peso. Ele ora por algo e não desiste até que Deus possa fazer um grande milagre. Vou contar mais uma história para você.
Na Segunda Guerra Mundial, um capelão britânico foi acordado no meio da noite para orar em favor de um navio que cruzava o canal inglês. Teve um grande fardo de oração para orar pelo bem-estar de todos que estavam no navio. Ele continuou orando até que o seu coração se acalmasse. Nesse momento, um oficial procurou dizendo que passaram perto de uma grande mina flutuante e por pouco não morreram. Olha, Deus usou um general, capelão britânico, para orar e Deus livrar o navio de uma grande desgraça. Então, nós temos que ter em mente isto. Quando você está orando por alguma coisa, intercedendo por alguma coisa, Deus está batalhando em teu favor. Em Atos 12, Pedro está preso. 16 soldados o guardam na prisão. Tiago tinha sido morto anteriormente. Agora Pedro está preso. A igreja era perseguida pelo Império Romano. O que a igreja faz? Oração contínua a Deus por Pedro. O que Deus faz? Manda um anjo que liberta o Pedro e traz vitória ao Pedro e redenção à sua história. Por que aconteceu isso? Porque o povo estava orando por Pedro. Então, às vezes, você quer a conversão de alguém, a libertação, ou algumas coisas. Por exemplo, você precisa de um empregado novo, você precisa de uma nova pessoa para ajudar você. A sua empresa passa por dificuldades com funcionários, com empregados. Às vezes o empregado não está muito bem qualificado, o empregado não faz coisas boas, o empregado mocosa, o empregado não é competente ou responsável. Preciso mandar embora. O que eu vou fazer? Vou começar a orar. Vou começar a orar. Orar para que Deus venha fazer, venha operar, venha afastar, venha trazer coisas novas, pessoas novas, para que Ele venha trazer o que é dele de verdade. Entende? Então, quando a gente começa a orar, Deus começa a batalhar em favor daqueles que oram. Não é a minha oração que muda as coisas. É Deus que ouve a minha oração e muda as coisas. Não existe oração poderosa. Eu não gosto dessa expressão. Fulano tem uma oração poderosa. Não é a oração poderosa que faz isso, mas é o Deus poderoso que opera. Aqui estou vendo a Ju falando que faz 30 anos que oro pela conversão dos meus pais. Gente, eu orei eu estou em Rio Claro há quase 36 anos. E eu orei 32 anos pela conversão da minha mãe, para que a minha mãe se voltasse para Jesus. Minha mãe foi uma serva de Deus, cantava no coral, evangelizava, mas desviou-se totalmente do Senhor. E eu orei durante 31 anos, basicamente, para que a minha mãe se voltasse para o Senhor e tivesse um encontro com o Senhor e Deus mudasse a sua história. Minha mãe morreu faz 5 anos. 5 anos. Agora a coisa mais importante. Abraço meu querido Cruz Silva aí. Queridos, a coisa mais importante, queridos, é que nesse tempo todo, Deus foi trabalhando, preparando, agindo, para que antes da sua morte, ela pudesse ter um encontro com Jesus, se voltar para Jesus, eu tenho certeza absoluta que eu verei minha mãe no céu e na eternidade. Por quê? Porque Deus ouviu as minhas orações, as minhas, das minhas irmãs e de mais pessoas. Então, a Bíblia diz que Deus é fiel para completar a obra que Ele começou. Filipenses 1,6 diz isso. Fiel é Deus, Ele vai completar o que Ele começou. Deus não faz nada pela metade, gente. Deus faz tudo completo, faz tudo perfeito. Deus atua e Deus age, mesmo quando parece que Deus não está atuando e não está agindo. Mas Deus está agindo. Às vezes, na surdina, na quietude, Deus está operando. Quer ver uma coisa interessante para você? O livro de Esther na Bíblia é um dos 2 livros que não aparece a palavra Deus. É o livro de Esther e é o livro de Cantares de Salomão. O nome de Deus não é tocado, o nome de Yahvé não aparece. Deus não aparece no livro de Esther. Mas Deus operou tão poderosamente no livro de Esther, tão poderosamente, que Deus mudou a história da Esther
e do povo de Deus por causa de uma mulher que resolveu orar e chegar perante o rei e ver Deus mudando toda a sorte do povo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não precisava estar escrito seu nome no livro da Esther. Oi, Ana Paula, Deus abençoe você. Dia 17, uma live especial com a Ana Paula, lá do Rio de Janeiro, sobre paternidade. Deus não precisava ter o nome escrito no livro de Esther para operar. Deus operava nos bastidores. Deus operava por detrás dos panos. Deus operava por detrás da cortina. Deus opera no turno da noite. Deus opera em momentos que nós não estamos entendendo ou compreendendo. Mas Deus está operando. Quando José foi para o Egito, ele não entendeu nada, absolutamente nada. José passa 20 anos no Egito. José viu o seu sonho não se cumprir. José distanciou-se do seu pai e da sua família. Os sonhos que José teve não se cumpriram naquele momento. Mas o que acontece? Nesses 20 anos do Egito, Deus estava trabalhando para que aquilo acontecesse na hora certa e do jeito certo. Porque, querido e querida, Deus tem um jeito de operar. Deus tem uma forma de operar. Olha para a Bíblia. A Bíblia registra 3 pessoas nas quais Jesus curou de cegueira. Olha lá. 3 pessoas nas quais Jesus curou de cegueira. A um, ele disse, vê, e ele passou a ver. Foi o cego Bartimeu. A outro, ele tocou nos olhos, pegou a saliva dos seus lábios, tocou nos olhos dele e perguntou, você enxerga? Ele diz assim, eu vejo homens como árvores. Minha visão não é bem distinta. O que Jesus faz? Toca de novo, para que ele veja tudo distintamente. E a terceira cura de um cego foi o cara de nascença, em João 9, que ele cura o cara, ele cospe no chão, pega o lodo, passa no olho do cara, manda o cara ir no tanque de Siloé, quer dizer, o enviado, e quando o cara foi e voltou, ele voltou vendo. Mas olha que coisa interessante, Jesus operou por etapas esses 2 cegos. Outra coisa interessante, Jesus nunca fez de uma maneira única, ele não padroniza a maneira que ele opera, até para as pessoas não fazerem igual. Ele sempre faz algo diferente, Deus sempre faz algo diferente, Deus sempre faz algo novo. Olha que coisa interessante, Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, bate na rocha que ela vai sair água. Moisés pegou o cajado, bateu na rocha, saiu água e o povo bebeu, se alegrou e refrescou a sua sede. Mais para frente, lá em Meribá, Deus pegou Moisés e disse, fala a rocha. O que Moisés faz, gente? Ele bate na rocha, com tanta força que Deus fica indignado e jura que ele não entraria na terra prometida. Mas o que é que acontece aqui basicamente? O que acontece é que Deus estava dizendo a Moisés, você está acostumado com o meu jeito de agir, que é bater na rocha. Agora eu vou mudar o meu jeito de agir. Você vai falar a rocha. Sabe o que a gente aprende com isso? Deus muda as suas maneiras de operar e de agir. Deus não tem um padrão de operação, Deus não tem um padrão de ação, Deus não tem uma única forma de operar. Deus opera muitas vezes, de muitas maneiras e das maneiras mais diversas possíveis. Por isso que às vezes você fica assim, será que Deus está ouvindo? Deus está ouvindo sim. Deus já ouviu sua oração. Não sei para quem que eu falo isso, mas eu quero falar para você isso. Deus já ouviu sua oração. Deus já ouviu sua oração. E Deus está trabalhando para aquele que nele espera. Em Isaías, o Senhor vai dizer assim, Isaías 64:4, desde os tempos antigos, não se viu, nem se ouviu, e nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nós esperamos em Deus. E enquanto esperamos em Deus, temos a consciência e a certeza de que Deus está trabalhando por nós.
não desista de orar, não desista de interceder. Daniel fica 21 dias em jejum e oração até que o anjo chega para lhe dar a resposta. Daniel não para de orar, não para de interceder. Então nós temos que ter isso em mente. O intercessor, ele sabe qual é a vontade de Deus para a terra. Ele ora de acordo com a vontade de Deus. Qual é a melhor maneira de nós orarmos? Orarmos de acordo com a sua palavra. Porque quando oramos de acordo com a sua palavra, a palavra de Deus vai se cumprir. Então, por exemplo, quando você ora pelos seus filhos, Senhor, estou orando pelo meu filho para que ele tenha um encontro com o Senhor, para que ele abandone as drogas, os vícios, essa sexualidade errada, a depravação. Estou orando pelo meu marido para que ele tenha um encontro pessoal contigo, para que o Senhor visite ele e traga a sua glória sobre a sua vida. Estou orando insistentemente pelo meu casamento, pela empresa, pelos negócios. Você ora de acordo com a palavra de Deus. Você cita a palavra de Deus. E quando você faz isto, gente, Deus vai ouvir e vai responder, vai trazer vitória para você. O texto que eu mais gosto sobre intercessão, já para daqui a pouco a gente poder orar, é Isaías 62, 6 e 7, que diz assim: ó Jerusalém, sobre os teus muros coloquei guardas, eles vigiarão continuamente, dia e noite sem cessar. Não descansem vocês que oram ao Senhor, e não deem descanso ao Senhor, até que Ele complete a sua obra, e coloque Jerusalém por objeto de orgulho em toda a terra. Oh, como isso é lindo e precioso. Estamos numa torre de vigia, estamos orando, clamando, jejuando, vigiando, noite e dia sem parar, como diz o texto bíblico. E diz: não descansem ao Senhor, não deem descanso a Ele, não descansem vocês, até que Deus coloque Jerusalém por objeto de louvor na terra. A Bíblia nos manda orar sem cessar. Não é ficar o dia inteiro orando. Em todo o tempo você está orando. Você está no trânsito, você está orando. Você está cozinhando, você está orando. Você está andando, você está orando. Você está trabalhando, você está orando. Como? Orações de lampejo, orações curtas, frases importantes. Você está orando o tempo todo. Você está clamando o tempo todo. Então, orar é insistir com Deus, orar é profetizar, orar é falar o que a Bíblia diz, orar é profetizar o que a Bíblia diz, orar é crer no impossível, orar é crer que Deus pode mudar as situações, orar é crer que Deus pode mudar a história, orar é crer que Deus pode fazer coisas grandiosas, como diz Jeremias 23:3, clama a mim, e anunciar-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Não tendes porque não pedis. As pessoas reclamam e murmuram do que não tem, mas não pedem. E se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial vos dará o que vocês precisam. Então podemos orar sim, podemos pedir. Se Deus disser não, amém, é não. Se a vontade de Deus for outra, aleluia, nos submetemos à sua vontade. Mas nós não podemos parar de orar, de interceder. Jerusalém, sobre os teus muros coloquei guardas, que de dia e de noite não dormirão. Não descansem, não deem descanso ao Senhor, até que Ele coloque Jerusalém, até que Ele coloque o Brasil por objeto de louvor, não de vergonha. O Brasil hoje é um objeto de vergonha nas nações. Isso mesmo, Ju. O Brasil hoje é um objeto de vergonha. Orar pelo Haiti, como está aqui nosso pastor Elivelto, que vai pregar na nossa conferência profética. Orar para que Deus coloque o Haiti por objeto de louvor na terra e não de vergonha.
Orar pela sua família, para que a sua família seja um objeto de louvor e não de vergonha. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para o louvor da sua glória. E quando nós não vivemos para o seu louvor, podemos orar e dizer: Deus, que o meu filho viva para o teu louvor, que a minha casa viva para o teu louvor, que a minha igreja seja para o teu louvor, que o país Brasil seja para o louvor da tua glória. É isso que devemos fazer, que devemos orar constantemente, carregando esse fardo de oração e de intercessão. Eu tenho um fardo de oração pelo Brasil, para que Deus derrame um poderoso e um grande avivamento. Eu tenho um fardo de oração pelos pastores, pelas igrejas, por liderança nova, pedindo a Deus que Deus levante uma nova geração, uma nova liderança comprometida com Ele, sem estar preso às ideologias desse mundo, rompendo com as ações do diabo, jovens que se casem castas, virgens, que se preservem, que se conservem, jovens que não venham aderir à ideologia de gênero, jovens que não venham viver nessa sexualidade depravada que a Globo e as redes de comunicação estão trazendo para o Brasil, contra a pedofilia, contra a ideologia de gênero, orando mesmo contra o aborto. Não é possível que o Brasil aposte e aprove um aborto, orando contra o aborto, direito à vida. Nós não podemos parar de orar. Se nós pararmos de orar, o inimigo avança. Como dizia já Martin Luther King, ele dizia assim: eu não me preocupo com o avanço dos maus, eu me preocupo com o silêncio dos bons. A nossa omissão levará a gente a pagar um preço caro no futuro, queridos. Nós não podemos nos omitir. Eu não sou um homem omisso, eu não sou um pastor omisso, por isso não sou popular, por isso não estou nos púlpitos mais maravilhosos desse país. Eu não sou um cara popular, eu sou um cara reto, direto, firme, autêntico, que joga a seta no alvo. Eu sou um homem que gosta de falar a verdade, pregar a verdade. E se nós nos calarmos, a geração que está por vir vai sofrer terrivelmente com tudo isso que está acontecendo. Por isso Deus está levantando uma voz profética nesse mundo. Por isso Deus está levantando uma geração profética nesse mundo, uma geração que resolva orar, adorar, clamar, pedir, interceder, jovens comprometidos com Deus, adolescentes cheios do Espírito Santo de Deus, crianças que desde a tenra idade sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Ore pelos seus filhos, e ore e peça a Deus: encha os meus filhos com teu Espírito Santo, encha os meus filhos com a tua provisão, com a tua presença, com a tua graça, com a tua misericórdia. Eu gosto muito de pensar sobre isso, e eu tenho um texto bíblico que eu acho maravilhoso sobre orar pelos filhos, que está aqui em Isaías 59, 21. Isaías 59, 21, que diz: esta é a aliança que tenho com você, diz o Senhor, meu Espírito está sobre ti, ele não deixará nem essas palavras que lhe dei, elas estarão nos seus lábios, nos lábios dos teus filhos, e nos lábios dos filhos dos teus filhos para sempre. Olha que promessa linda! As palavras de Deus estarão nas tuas bocas, nos teus lábios, na boca dos teus filhos, e nos lábios dos filhos dos teus filhos. Gente, eu sou a 4ª geração de pregadores em minha família. Meu bisavô Damião, meu avô Ângelo, meu pai Lucas e eu sou a 4ª geração de pregadores. E a minha filha e os meus filhos são a 5ª geração de pregadores. Por quê? Porque eu creio nessa promessa para a minha vida e para a minha geração. E a minha geração é bendita e abençoada, porque eu me apego a essa promessa e acredito que essa promessa é para se cumprir sobre a minha família e a minha vida. Os meus filhos são discípulos do Senhor, e a paz sobre eles é abundante. Creia nisso, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa.
Provérbios 20, versículo número 7 diz: o justo anda em sua integridade, felizes são os filhos depois dele. Ou felizes são os filhos que seguem os seus passos. O justo anda em sua integridade, e os filhos deles vão ser felizes. Davi dizia: fui moço, sou velho, mas nunca vi um justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus visitava o pecado dos pais aos filhos até a terceira e até a quarta geração. Mas a sua misericórdia ia até 1000 gerações. Ore pelos seus filhos, interceda pela sua casa, ore pelo avivamento deles, ore para que eles tenham um encontro poderoso com Jesus, ore para que eles tenham uma experiência divina com o Senhor, ore para que eles experimentem o poder do Espírito Santo. Gente, somente o Espírito Santo vai mudar essa geração. Nós estamos sendo atacados de uma maneira maligna como nunca em nossa vida. Conforme diz Apocalipse 12, capítulo todo, mas do 11, 12 em diante diz: ai de vós, terra, porque o diabo desceu até vós para fazer toda forma de desvario, de morte, porque ele sabe que tem pouco tempo. Satanás sabe que os seus dias estão contados. Satanás sabe que Jesus está voltando. Satanás sabe que a igreja vai ser arrebatada. E o que ele está fazendo com isso? Bombardeando as nossas gerações, as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, os nossos casamentos, as nossas famílias, as nossas finanças, as nossas empresas. Mas alto lá, em nome de Jesus. Para, em nome de Jesus. Há um povo que ora, há um povo que batalha, há um povo que jejua, há um povo que não fica omisso, há um povo que levanta a voz, há um povo que intercede. Não vamos parar de orar, não vamos parar de interceder, não vamos parar de buscar o Senhor. Deus tem respostas, Deus tem vitórias. Sabe o que Satanás tem procurado fazer com muita gente? Mantê-las na incredulidade, mantê-las no medo, mantê-las no ódio, mantê-las nos pecados do passado, nas histórias do passado, no ressentimento do passado, porque o diabo sabe que se ele mantiver você preso a tudo isso, você não consegue orar com liberdade. Você vai ter dificuldade de interceder. Então ele vai mantendo as pessoas presas no ressentimento, no ódio, na amargura, na traição, na violência. O diabo quer manter você preso. Manter você preso na sua baixa autoestima, na sua falta de valor próprio, nos seus traumas de infância, nos seus complexos inferiores. Enquanto o diabo te mantiver preso, você não vai ser livre para poder adorar, servir e amar ao Senhor. Portanto, que as cadeias sejam quebradas, que o perdão seja concedido, que a graça de Deus venha sobre a sua vida. E não esqueça de orar, de interceder, de clamar continuamente. Como Abacuque 2:2 vai dizer: por-me-ei sobre a minha torre de vigia, vigiarei e esperarei a resposta que Deus me dará. Abacuque diz: eu
Deus é um Deus colocando a regra,
do Senhor Jesus. Amado, amada, beijo no coração. Deus abençoe vocês.